Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas. Mais uma leitura de muita sabedoria para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então vamos fazer a leitura do capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então vamos fazer a leitura do capítulo 4 e para isso vamos aqui, como sempre, pegar o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, aquele livro que eu digo que é um verdadeiro livro de sabedoria, o maior livro de sabedoria que existe, porque aqui você encontra respostas e soluções para todos os seus problemas, sejam problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sentimentais, não importa, aqui você encontra a resposta para todas as questões da sua vida. Basta aprender, usar e ser constante, usar sempre na sua vida, ok? Então nós já estamos no capítulo 4 e se você quiser obter conhecimento para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais suave, eu recomendo que você acesse a nossa playlist chamada Crônicas e que você assista aí aos vídeos anteriores para você obter este conhecimento e esta sabedoria, ok? Então vamos para o capítulo 4 e hoje nós vamos falar dos filhos de Judá, né? Então os filhos de Judá, Pérez, Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal, e Reaias, o filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai, e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram do pai de Eta, e estes foram do pai de Eta, Jezreel, e Isma, e Adebaz. E o nome da sua irmã era Hazeleopone, e Penuel, pai de Gedor, e Sé, pai de Usam. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, o pai de Belém. E Assur, o pai de Tecoa, tinha duas mulheres, Elá e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e Éfer, e Temene, e Raastari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela foram Zerete, e Isa, e Etna. E Cós gerou Anube, e Zobeba, e as famílias de Airel, o filho de Arum. E Jabez foi mais honrado do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo, porque eu dei à luz com dor. E Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflinja. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. E Quelube, o irmão de Suá, gerou Meir, o qual foi o pai de Estom. E Estom gerou Bet-Rafá, e Passeia, e Teiná, o pai de Isnaás. Estes são os homens de Reca. E os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraias. E o filho de Otiniel, Hatat. E Meonotai gerou Ofra, e Seraias, e gerou Joabe, pai do vale dos Carazins, porque eles eram artesãos. E os filhos de Caleb, o filho de Jefoné, Iru, Elã e Naá. E o filho de Elã foi Kenaz. E os filhos de Jealele, Zif e Zifa, e Tiria e Azarel. E os filhos de Ezra foram Jeté e Mered, e Efe e Jalom.
E ela deu à luz a Miriam e Samai, e Isba, e o pai de Estemoa. E a sua esposa judia deu à luz a Jered, o pai de Gedó, e Eber, o pai de Socó, e Jecutiel, o pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, a filha de Faraó, a qual Mered tomou. E os filhos da sua esposa Odias, a irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão foram Amron e Rina, e Ben-Hanã, e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, o filho de Judá, foram o pai de Leca, e Lada, o pai de Maresa, e as famílias da casa daqueles que trabalharam com linho fino, da casa de Bet-Asbeia, e Joquim, e os homens de Cozeba, e os de Joás, e Sarafe, e que tinha o domínio de Moabe, e Jazubileeme. E estes são as coisas antigas. E estas são as coisas antigas. Estes foram os oleiros e aqueles que habitaram entre plantas e cercados. Ali habitaram com o rei para a sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Então os filhos de Simeão, que era um dos filhos ali de Jacó, né? Um dos filhos de Israel. Salum, seu filho, Mibissão, seu filho, Misma, seu filho. Então veja aí que Simeão teve Samuel, Jamim, Jaribe, Zerá, Saul, Salum, Mibissão, Misma. São 8 filhos. E os filhos de Misma, Ramuel, seu filho, Zacur, seu filho, Simei, seu filho. E Simei tinha 16 filhos, 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a família deles, como os filhos de Judá. E eles habitaram em Berseba, e Molada, e Azar-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Sussim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as cidades até o reinado de Davi. Então essas foram as cidades até o reinado de Davi. E as suas aldeias eram Etam, Aim, Rimon, Toquém, Hassã, 5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Essas foram as suas habitações e a sua genealogia. Então, a habitação ali dos filhos de Simeão. Os filhos de Simeão. E Mesobade, e Janleque, e Josa, o filho de Amazias, e Joel, e Jeú, o filho de Josibias, o filho de Seraias, o filho de Aziel, e Elionai, e Jaacobá, e Jezoaias, e Asaías, e Adiel, e Jezemiel, e Benaia, e Ziza, o filho de Sif, o filho de Alon, o filho de Gedaias, o filho de Sinri, o filho de Semaias. Estes mencionados pelos seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e a casa dos seus pais aumentou muitíssimo. Então todos esses que foram mencionados aqui foram príncipes ali em suas famílias, e a casa, né, dos seus pais aumentou muitíssimo, pois eles tiveram muitos filhos. E a grande ordem que Deus deu para toda a humanidade desde o princípio foi: cresçam, se multipliquem e povoem toda a terra. Então ainda falta muita terra para ser povoada.
Eles foram para a entrada de Gedor, a saber, para o lado leste do vale, para procurar pasto para os seus rebanhos. E eles encontraram, por quê? Porque ali aquelas duas tribos e meias ali de Israel, né? Entre eles os descendentes de Simeão, então eles tinham muitos rebanhos, né? E quando eles falaram ali para Moisés para que eles ficassem do lado, né, de cada margem, né, eles não atravessassem ali a margem do Rio Jordão, pois eles tinham ali, era um lugar muito bom para a criação de gado, né? Então eles foram para a entrada de Gedó, a saber, para o lado leste, né, do vale, para procurar pasto para os seus rebanhos. Eles encontraram pasto abundante e bom, e a terra era ampla e tranquila e pacífica, porque os descendentes, né, que Cã, que era um dos filhos, né, o filho amaldiçoado, né, de Noé, então ali os descendentes de Cã haviam habitado ali naquele lugar. Então eles encontraram pasto abundante e bom, e a terra era ampla e tranquila e pacífica, porque os de Cã haviam habitado ali desde a antiguidade. Estes que estão escritos por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as suas tendas e as habitações que ali foram achadas, e as destruíram completamente até este dia, e habitaram nos seus lugares, porque havia ali pasto para os seus rebanhos. E alguns deles, a saber, filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo como seus capitães Pelatias e Nearias e Refaías e Uziel, os filhos de Ize, e feriram o restante dos amalequitas que haviam escapado, e ali habitaram até este dia. Então esse foi o último versículo aqui do nosso capítulo 4, tá? O fim da nossa leitura de hoje. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça para você e tem um grande valor para nós. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!